Viva Voz, com Vera Magalhães. Olá, boa noite, são 6h03, o Viva Voz está no ar num dia bastante complicado e triste para o Brasil, porque o Rio Grande do Sul enfrenta uma calamidade sem precedentes por conta das chuvas, que já deixaram pelo menos 83 mortos, mas a estimativa é de que esse número cresça nos próximos dias. Boa noite, Carol Moran. Oi, Vera, boa noite para você, também de novo para os ouvintes. Já desde a semana passada, né, a situação vem se agravando e agora a gente acompanha a resposta das autoridades para tentar dar conta, mas é um cenário de guerra, né? Uma coisa muito impressionante que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Um cenário bem grave, Carol. Eu informei agora há pouco, foi manchete do Globo, o que o governo tinha decidido para fazer em termos de ajuda, né? Que é excluir a ajuda ao Rio Grande do Sul do arcabouço fiscal, da meta fiscal de déficit zero desse ano. E agora eu acabei de receber aqui o texto do decreto legislativo que foi o instrumento escolhido para fazer frente a essa obrigação. E isso foi anunciado agora há pouco, confirmado pelos ministros. A Isis Tassianini vai trazer a informação, mas eu vou ler só alguns trechos aqui do decreto antes da gente chamar a Isa. É um decreto legislativo, portanto, né, assinado pelo o presidente, envia para apreciação do Congresso uma sugestão de texto, mas quem toma a iniciativa, portanto, é o Parlamento. Diz o seguinte: fica reconhecido exclusivamente para os fins do disposto no artigo 65 da Lei Complementar número 101 de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, é um parêntese meu, a ocorrência do estado de calamidade pública em parte do território nacional até 31 de dezembro de 2024, portanto tem uma validade, para atendimento às consequências derivadas dos eventos climáticos no estado do Rio Grande do Sul. Aí o artigo seguinte diz que a União fica autorizada a não computar exclusivamente as despesas autorizadas por meio de crédito extraordinário e as renúncias fiscais necessárias para o enfrentamento da calamidade pública e suas consequências no atingimento dos resultados fiscais e na realização da limitação de empenho da lei complementar à própria Lei de Responsabilidade Fiscal. E, por fim, diz que, observando o disposto nesse segundo artigo que eu li, produz todos os efeitos previstos no artigo 65 da mesma lei. Portanto, não define valores, por enquanto, exime o governo de computar os gastos com a emergência do Rio Grande do Sul até 31 de dezembro de 2024, portanto, isso está fora da meta fiscal deste ano. Para detalhar o que os ministros disseram para a gente, a Isis Tassianini já está com a gente na linha. Boa noite, Isa. Vera, muito boa noite a você, a Carol e a todo mundo que nos acompanha. Isso, o presidente Lula enviou ao Congresso esse projeto de decreto legislativo chamado aí de PDL, né? Que, entre outros pontos, pede ao Congresso Nacional oficialmente a decretação do estado de calamidade pública em todo o estado do Rio Grande do Sul e também em relação aos municípios mais atingidos. E significa que, se o Congresso aprovar esse PDL, todo o gasto que vai ser destinado à reconstrução do Rio Grande do Sul e também o apoio às vítimas ficam de fora da LRF, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Por exemplo, dinheiro de ajuda orçamentária, financeira, incentivos e benefícios. Tudo isso fica fora da meta fiscal, lembrando que essas exceções só valem para as ações referentes à calamidade pública. Lembrando que o presidente Lula se reuniu agora há pouco com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e também com o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, além do vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin. Ao final, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, falou com a imprensa, garantiu que o decreto garante segurança jurídica, transparência e controle dos gastos e explicou, usou até uma analogia que pegou um pouco mal ali, né, falando de guarda-chuva.
no momento em que o Rio Grande do Sul sofre com as fortes enchentes. Ela diz que o PDL se torna, portanto, esse guarda-chuva para o governo editar atos, por exemplo, como uma medida provisória para abrir um crédito extraordinário, alguma eventual negociação do Ministério da Fazenda com o governador Eduardo Leite em relação à dívida que o Estado tem com a União e também incentivos e benefícios, por exemplo, ao setor produtivo, comerciantes, empresários, agroindústria, pecuária e, claro, à população. Tebet frisou que esse é um primeiro passo, que houve uma conversa propositiva com Pacheco e Lira para que o governo possa, de fato, dar as respostas que a população do Rio Grande do Sul precisa e que agora é aguardar a demanda dos municípios, do Estado e que não há ainda a estimativa do valor, do quanto vai ser necessário ajudar o Rio Grande do Sul. Vamos ouvi-la. Fica fora do limite de gastos do orçamento federal e fora das metas fiscais qualquer benefício, incentivo ou gastos que venhamos a fazer com o Estado e com os municípios. Nós não temos sequer estimativa do quanto vai ser necessário. Isso tudo vai vir, que não é qualquer coisa que entra como crédito extraordinário. Algumas coisas vão entrar dentro do orçamento, ou seja, vão impactar o primário, vão impactar o limite de gastos, se não for considerado ações específicas para a calamidade pública. O Isa, como ela disse aí, como eu tinha falado, não tem o valor, né? Por que eles optaram por não colocar, por enquanto, os valores no PDL? Pois é, Vera, a gente até questionou qual vai ser o gasto do governo federal com o Rio Grande do Sul. Ela afirmou que só quando a água baixar é que, de fato, o governo federal vai ter a extensão do custo do estrago, do custo da tragédia. Inclusive, ela frisou que nem os prefeitos dos municípios demandaram ainda esses valores ao governo federal, porque nem eles ainda sabem a dimensão do estrago. Portanto, ela afirmou que o dinheiro vai chegar no tempo certo, mas não agora, porque não tem nem o que ser liberado. Agora, em outra frente, Tebet também afirmou que a meta fiscal deste ano de 2024 está mantida e frisou também que a meta continua valendo, que os recursos que vão ser utilizados para ajudar na reconstrução do Rio Grande do Sul é que vão estar fora do limite de gastos e da meta fiscal exclusivamente por conta dessa situação da calamidade pública. Vamos ouvi-la. A meta fiscal está mantida até o final do ano e nós podemos utilizar os recursos do orçamento federal fora do limite do gasto, que nós temos um teto, e fora da meta fiscal, única e exclusivamente para o Rio Grande do Sul e para os casos específicos de calamidade pública. Por isso que a meta fiscal de 2024 continua valendo. Isa, e sobre emendas parlamentares que podem ser direcionadas aí para o Rio Grande do Sul? Pois estava ao lado da ministra Simone Tebet também o ministro da articulação política, do governo Lula, o Alexandre Padilha. Ele deu uma estimativa que hoje as emendas da bancada do Rio Grande do Sul somam 1 bilhão e 60 milhões de reais, recursos identificados de emendas individuais e de bancada do Rio Grande do Sul. Agora, mais cedo, o que o governo efetivamente liberou imediatamente foram 580 milhões de reais em emendas parlamentares. Desse total, 538 milhões são para a área de saúde, as outras envolvem áreas aí como, por exemplo, cidades, integração, desenvolvimento regional, agricultura e pecuária, educação, justiça e esporte, e ainda sinalizou a possibilidade de liberar 448 milhões de reais em emendas especiais, mas que isso vai depender de votações no Congresso Nacional. Vera e Carol, eu volto com vocês. Obrigada, Isa, pelas suas informações. Eu falei mais cedo, Carol, com o pessoal do governo a respeito dessa opção pelo PDL e o que eles me disseram, Havia várias propostas de emenda à Constituição já tramitando ou sendo preparadas no Congresso, com a ideia de, por meio de uma PEC, se replicar o que foi feito na pandemia, uma PEC de guerra, que é como se chamou na época e também estavam chamando agora, para autorizar gastos sem precisar passar pela lei
de licitações, sem precisar respeitar prazos, etc. O que o governo achou? Que fazer uma PEC abriria muito o leque para se colocar outras coisas, para se colocar valores que talvez exorbitassem aquilo que o governo pretende enviar como crédito suplementar, crédito extraordinário para o Rio Grande do Sul. Então, se optou por um PDL, e essa palavrinha que está no decreto que eu li ali no início, exclusivamente, é justamente para enfatizar que se trata de uma exceção apenas para atender ao Rio Grande do Sul, única e exclusivamente. Porque a PEC, por exemplo, do senador Alessandro Vieira, que foi apresentada mais cedo, era uma PEC genérica falando em calamidades, que poderia ser acionada em emergências em vários estados brasileiros, em outros lugares. Então, o governo preferiu tratar explicitamente, exclusivamente da situação do Rio Grande do Sul, porque ela é muito complexa, ela envolve, segundo eu falei com vários ministros, uma estimativa aí de reconstrução mesmo do Estado. O ministro Renan Filho, por exemplo, disse aos colegas que a avaliação da pasta dos transportes é que toda a estrutura rodoviária do Estado terá de ser reconstruída, que ela foi toda ela atingida e muito, muito, muito afetada. Tem essa situação dos aeroportos, que vocês falaram mais cedo no ponto final. Então, ainda ninguém tem ideia da extensão de quanto vai ser preciso gastar. Com isso, a gente sabe, né? Aumenta bastante o gasto, a gente não vai ter o cumprimento estrito senso da meta fiscal, porque não dá para falar em déficit zero se você imagina que bilhões vão ser repassados fora da meta, mas era necessário, não tinha outra alternativa a não ser fazer isso, porque o Estado precisa ser reconstruído. As pessoas perderam tudo, perderam suas casas. A gente hoje está vendo prédios públicos, prédios comerciais, endereços corporativos sendo todos eles evacuados, porque a água ainda vai subir. Então, o governo não tinha o que fazer e preferiu fazer isso com uma saída pactuada com o Legislativo, com o Tribunal de Contas e com o Judiciário, para evitar depois acusações de que não cumpriu a meta, de que excluiu os demais poderes, que excluiu o órgão de contas da decisão. Então, desde que foi todo mundo numa comitiva integrada ali para Porto Alegre ontem, já começou-se a discutir as saídas e essa foi a saída preferida pelo Lula. Tinha uma discussão também, a possibilidade de fazer isso por MP, mas ao fazer por PDL, ele também quis fazer um gesto para o Congresso, de participação do Congresso, e que a iniciativa seria do Parlamento. A gente vai continuar desdobrando esse assunto, porque quem acompanhou a reunião do presidente com os presidentes dos poderes para apresentar essa solução do PDL e todas as outras medidas que virão e discutir a destinação também das emendas parlamentares foi a Milena Teixeira. Boa noite, Milena. Como foi recebida a proposta do governo? Boa noite, Vera. Boa noite para Carol. Boa noite para os nossos ouvintes. Pois é, Vera, como você falou aí, o presidente Lula ele se reuniu nessa tarde de hoje com os presidentes do Senado Federal, com Rodrigo Pacheco, com Arthur Lira, com algumas autoridades aí, com o ministro Edson Fachin, também com o Bruno Dantas, e ele apresentou aí esse PDL. Nesse momento, Vera, os líderes partidários e o presidente da Câmara, Arthur Lira, eles estão reunidos aqui na residência oficial em Brasília, justamente para discutir essa questão do PDL que foi aí apresentado pelo presidente Lula. O presidente da Câmara dos Deputados, o Lira, ele já tinha marcado essa reunião que acontece nesse momento. Os líderes eles já chegaram aqui e eles discutem também esse PDL e a questão das medidas aí para socorrer o Rio Grande do Sul. Inclusive, um dos temas que também deve ser discutido pelos parlamentares é a questão da instalação aí de uma comissão que vai discutir a PEC que visa destinar 5% das emendas para os casos de calamidade. O próprio Lira já disse anteriormente que essa comissão deve ser instalada já na próxima quarta-feira. Então, nesse momento, os líderes partidários estão com o Lira aqui na RO, na residência oficial, falando, discutindo essa questão do PDL que foi apresentado pelo presidente Lula, mas também discutindo as medidas próprias que a Câmara deve tomar diante dessa situação aí de calamidade do Rio Grande do Sul. Mais cedo, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele se reuniu com os parlamentares
parlamentares, mas foram parlamentares da bancada gaúcha. Ele anunciou que o Senado vai instalar aí uma comissão externa temporária para acompanhar essa situação no Estado. Ele também disse, Vera, que diante dessa situação, da gravidade, esse grupo que vai ser instituído apenas com membros aí de toda a bancada do Rio Grande do Sul e também com indicação de cada bloco partidário. Esse grupo terá aí ao menos 8 membros. Ainda segundo o presidente do Senado, os senadores gaúchos vão centralizar as propostas voltadas para a recuperação do Estado. Essa comissão criada também vai fazer visitas ao Rio Grande do Sul para identificar ações que podem ser tomadas e para acompanhar o trabalho das autoridades nas cidades atingidas. Pacheco também falou muito desse momento de união aí, né, da Câmara e do Senado, que as duas casas precisam se unir para colaborar com o Executivo Nacional e também com o Estadual. Ele também falou que o Congresso tem que ser aí usado como instrumento de pacificação. E ele também falou aí que essa situação é uma situação sem precedentes. No caso do Rio Grande do Sul não há precedente porque o Estado foi afetado. Aconteceu na região serrana, aconteceu nos vales dos rios, aconteceu na capital Porto Alegre, prejudicando os serviços públicos, inclusive de hospitais. Então não tem nem como deslocar as pessoas, não tem como dividir esforços no Estado, porque está todo o Estado afetado. Realmente é algo sem precedentes no Brasil e isso precisa ser compreendido dessa forma. A gente lembra que mais cedo o Pacheco se reuniu com os senadores Paulo Paim e Hamilton Mourão. Nesse momento, Arthur Lira está reunido com os líderes aqui na residência oficial, Vera e Carol. Ô Milena, o presidente do Senado e do Congresso, portanto, falou se está mantida a sessão da quinta-feira para análise dos vetos presidenciais? Olha, ele falou sim sobre esse assunto, ele disse que o Congresso está muito sensível por causa dessa situação, mas ele disse que ele descartou essa possibilidade de adiamento, né? Ele reforçou ainda que se a sessão acontecer, vai ser bom sim para o Rio Grande do Sul. A gente lembra que essa sessão aí do Congresso Nacional, essa sessão conjunta, já foi adiada 2 vezes e que o Congresso marcou para analisar na próxima quinta-feira os 32 vetos do presidente Lula que vai acontecer aí durante a sessão. Entre os principais estão o que impediu o empenho de 5,6 bilhões de reais em emendas parlamentares, o veto das saidinhas, além da regulamentação das chamadas BEDs. Então, nesse momento, Pacheco descartou a possibilidade de adiamento. Para ele, se a sessão acontecer, vai ser melhor para o Rio Grande do Sul. Ele descartou, Vera. Obrigada, Milena, pelas suas informações. O que eu apurei também, Carol, que está em discussão aí, nessa sessão de análise dos vetos, uma alteração na LDO para permitir essa destinação das emendas ao Rio Grande do Sul com prioridade. Isso foi tratado na reunião do ministro Fernando Haddad com os líderes, a mesma em que ele apresentou a ideia do PDL e que depois foi confirmada pela ministra Simone Tebet e os demais ministros. Também tem uma possibilidade de se abrir o CIAF. E aí é o seguinte, os parlamentares podem disponibilizar uma parte das suas emendas parlamentares de outros estados para o Rio Grande do Sul, se eles quiserem, como se fosse uma espécie de uma doação fora do que está a rubrica. Então, eu não sei como isso vai ser viabilizado, por que tipo de instrumento, mas também é outra ideia que está em discussão. Saindo de Brasília para a gente ter informações do que está acontecendo lá no fronte, lá no Rio Grande do Sul, a gente recebe ao vivo de Porto Alegre a repórter Gabriela Plentes, que tem as informações. Boa noite, Gabriela. Sinto muito pelo que vocês estão passando. Queria ouvir suas informações. Oi, Vera. Obrigada. Boa noite para ti, boa noite para a Carol e para os ouvintes. A forte chuva que atingiu aqui o Rio Grande do Sul já afetou pelo menos 364 dos 497 municípios do estado e causou dezenas de mortes. Esse desastre climático ainda afeta o fornecimento de água tratada, de energia elétrica em centenas de milhares de imóveis. A chuva também levou o Guaíba ao maior nível já registrado. De acordo com o último boletim da Defesa Civil Estadual, divulgado hoje, a chuva causou 83 mortes em 38 municípios gaúchos. Outros 4 óbitos ainda estão em investigação. 111 pessoas estão desaparecidas e são ao todo 129.279 desalojados e outras 20 mil pessoas em abrigos. Inclusive, eu vi que vocês comentavam por aí que a questão do aeroporto, a Fraport comunicou à aeronáutica que as operações do aeroporto Salgado Filho, aqui em Porto Alegre, ficarão suspensas até dia 30 de maio. E aqui em Porto Alegre, o cenário hoje também foi bem caótico, porque
4 das 23 casas de bombas estão funcionando na cidade, apenas 4. Então, a cidade hoje está um caos, muitas pessoas foram surpreendidas pela água subindo, mesmo com o tempo ensolarado. Não tem registro de chuva desde ontem aqui, mas isso aconteceu porque a CE Equatorial, que é a concessionária, né, que cuida da energia elétrica aqui no Rio Grande do Sul, desligou uma das casas de bomba que atende a região central da cidade e a água avançou de maneira muito rápida para bairros como a Cidade Baixa e Menino Deus. Além disso, seguem diversos pontos de resgate e abrigo para a população das ilhas e da cidade do entorno aqui. As rodovias federais apresentam 61 pontos com bloqueios totais ou parciais e as estradas estaduais apresentam 102 interdições também totais ou parciais. Tem muita gente se deslocando de Porto Alegre para o litoral e para outras regiões, o que causa congestionamento nas poucas saídas que ainda restam da cidade. O pessoal está querendo fugir dessa situação. É um cenário muito devastador de pessoas desesperadas e saindo de casa com medo dos alagamentos. A preocupação se renova porque tem previsão de retorno de chuva ao estado a partir de quarta-feira, mas é uma situação realmente muito devastadora de a gente enxergar. Ontem eu até fui ali na usina do gasômetro aqui na região central da cidade, onde chegam resgates, né, para o meio do Guaíba. Tem muita gente se organizando em abrigos, muita ação de voluntários também organizando doações, mas ainda assim é muito, muito impressionante. O Instituto da URGS, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, estima que o nível do Guaíba siga acima da cota de inundação pelos próximos 10 dias ainda. Então, eu sei que a gente, né, fala em reconstrução, mas por enquanto para a gente que está aqui ainda é muito difícil vislumbrar isso, porque a gente segue no trabalho de resgate, segue no trabalho de ainda perceber os alagamentos avançando na cidade e muitas pessoas ainda para ser resgatadas em outras cidades aqui do estado. Gabriela, a gente vê muito temor sendo difundido aí por desinformação, muita gente com um temor genuíno de que doações possam ser desviadas. Eu vi que o governo do estado está reforçando muito a doação via Pix e dizendo que criou um comitê gestor. Queria que você explicasse para as pessoas que esse Pix do governo do estado ele é seguro e que é talvez a forma mais rápida de ajudar, né, de doar recursos. Sim, nas enchentes que já tinham atingido o Rio Grande do Sul no final do ano passado, o governo do estado já tinha aberto esse Pix, né, que é uma chave CNPJ, e ele tinha explicado já que não é um recurso, esses recursos que vão ser destinados para esse Pix não vai ser um recurso utilizado para obras e para coisas que o estado deveria ordenar, né? Não é esses recursos que vão ser recebidos por ali não vão ser destinados para questões de obras, de questão de infraestrutura que é responsabilidade do estado. Vão ser realmente para doações que vão ser destinadas e distribuídas nas cidades que mais precisam. Então, como tem muita gente querendo ajudar e, ao mesmo tempo, a gente registrou por aqui, infelizmente, questão de saqueamento em locais que estavam trabalhando com resgate, é importante também a gente ter essa segurança de que esse Pix do governo do estado é sim seguro e é um Pix onde o governo do estado, né, que faz toda a análise de quais são as áreas mais afetadas, de quais são os prognósticos, ele vai conseguir destinar para as áreas mais afetadas esses recursos. Então, sim, é seguro e, como eu disse, não vai ser destinado para coisas que o estado deve bancar, né? Então, esse é um investimento que é estatal e não vem desse Pix que vai ser para doações. Muito obrigada, Gabriela, pelas suas informações. Portanto, fica aí esse apelo para que as pessoas doem, e doar em dinheiro é mais rápido de chegar do que doar mantimentos ou coisas que dependem de deslocamento, principalmente por essa questão das estradas, dos aeroportos com muita dificuldade. Então, ajudem por meio desse Pix. A gente vai para um breve intervalo e volta já depois do Repórter CBN com mais informações. Estamos de volta com o Viva Voz. Hoje não vamos ter o ponto de vista, o quadro do Pablo Hortelado, porque ele vai passar a ser apresentado apenas uma vez por semana e sempre às quartas-feiras. Então, nosso encontro com o Pablo acontece todas as quartas, às 6h30, e às segundas não tem mais ponto de vista, tá? Bom, hoje teve uma notícia que seria destaque de manchete de todos os jornais brasileiros se o Rio Grande do Sul não estivesse vivendo essa situação de calamidade total, que foi o fato de que o Hamas, o grupo terrorista Hamas, aceitou os termos de algum cessar-fogo
com Israel. Não exatamente os termos propostos, mas aceitou. E agora a gente está dependendo de saber se o governo de Israel vai topar essas condições e vai encerrar os bombardeios na região de Rafah, que tinham sido intensificados, inclusive, hoje com um aviso para evacuação ali da região e tudo mais. Quem traz as informações dessa importante notícia internacional é a Yasmin Caetano. Boa noite, Yasmin. Oi, Vera. Boa noite a você também, aos ouvintes. O grupo Hamas aceitou essa proposta de cessar-fogo que foi elaborada pelo Egito e pelo Catar. Os dois países estão intermediando essa negociação de um acordo entre palestinos e o governo de Israel, que estão em guerra na faixa de Gaza desde outubro. De acordo com a agência Reuters, a agência de notícias internacional, uma autoridade de Israel afirmou que os termos do acordo foram suavizados pelo Egito e que não pode aceitá-lo. Ele disse que, aparentemente, o Hamas teria aceitado o cessar-fogo para que os israelenses sejam vistos como a parte que se recusa a chegar a um compromisso. A informação de que o Hamas aceitou os termos foi inicialmente divulgada pela rede Al Jazeera e depois confirmada também pela agência de notícias Reuters. O Hamas afirmou em um comunicado que o chefe do grupo informou ao primeiro-ministro do Catar e ao chefe do Departamento de Inteligência do Egito que aceitava a proposta elaborada pelos dois países, mas ainda não há detalhes do que prevê esse acordo. O porta-voz das Forças de Defesa de Israel afirmou que o país ainda está estudando como vai responder, mas que por hora eles vão seguir operando na faixa de Gaza. O porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos disse que o país está examinando essa resposta do Hamas à proposta do cessar-fogo e que discutirá com aliados no Oriente Médio nas próximas horas. Miller afirmou ainda que voltou a pedir a Israel que não ataque a cidade de Rafah, que é o último refúgio de mais de 1 milhão de palestinos que abandonaram as próprias casas por causa da guerra da faixa de Gaza e tiveram que seguir para o sul do território. Os Estados Unidos são o maior aliado de Israel e vem blindando o país comandado por Benjamin Netanyahu desde o início da guerra. Mas o governo americano já avisou diversas vezes que é contra uma investida da cidade na cidade sem um plano humanitário para os refugiados. Então, por agora, a gente sabe que oficialmente as Forças de Defesa de Israel dizem que estão estudando como vão responder. Mas tem essa informação da agência Reuters que uma autoridade disse que esses termos do acordo foram suavizados e que não vai aceitá-lo, que não pode aceitá-lo. Então a gente segue acompanhando para ver qual vai ser o próximo posicionamento oficial do governo de Israel, Vera. Obrigada, Yasmin, pelas suas informações. Pois é, Carol, o New York Times também está dizendo que o gabinete de guerra de Israel votou pela continuação do ataque ao Hamas, depois que o grupo terrorista disse aceitar um cessar-fogo. E aí que, portanto, não teve efeito essa declaração. Muita gente vislumbrou aí uma possibilidade de encerramento desse conflito, que já se estende desde outubro do ano passado, mas parece que não vai ser dessa vez. Os termos que Israel exigia era a liberação imediata de todos os reféns, e aparentemente não concorda com as condições estabelecidas. Que situação gravíssima essa também, mas veja que no Brasil as coisas estão tão voltadas para o Rio Grande do Sul que o Itamaraty ainda nem se manifestou, nem o presidente Lula. Não houve nenhum comentário do governo brasileiro acerca desse assunto que até há pouquíssimo tempo mobilizava todas as atenções, né? Não tem outro assunto possível hoje aqui no Brasil, né, Vera? Tem uma outra notícia aí de hoje, também importante, acaba tudo diluído diante do que está acontecendo no Rio Grande do Sul, mas uma novidade importante com relação à dívida do Estado do Rio de Janeiro. A gente já vinha falando, né, que o governador Cláudio Castro foi ao Supremo, está tentando renegociar o indexador da dívida, e hoje ele teve uma vitória parcial, né? Pelo menos uma multa que estava sendo cobrada do governo do Estado por determinação do ministro Dias Toffoli foi suspensa. Ana Luísa Barreto tem os detalhes. Oi, Ana.
Oi, Carol, boa noite para você, para Vera e os ouvintes do Ponto Final. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, atendeu, então, parcialmente a esse pedido feito pelo Estado do Rio e suspendeu o aumento de até 30% nas parcelas de pagamento da dívida com a União. O aumento ia ocorrer por conta da falta de pagamento por parte do Estado com o regime de recuperação fiscal, segundo o Ministério da Fazenda. A gente lembra que em 26 de abril, o governador Cláudio Castro pediu, então, ao Supremo a suspensão do pagamento da dívida do Estado com a União até que o débito fosse renegociado com aplicação somente do IPCA sem juros. Segundo o governo estadual, a União não deveria obter lucro. Na semana passada, o Rio foi considerado inadimplente no regime de recuperação por descumprimento de uma série de regras no programa que facilita o pagamento das dívidas. O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, chegou a afirmar que decisões locais do governo do Rio de Janeiro levaram o Estado a uma situação financeira fragilizada. Como consequência, o Estado deveria pagar o que deve com 30% de aumento à União. Para o Toffoli, a matéria é complexa e sua condução não deve ser orientada por recortes isolados de políticas públicas. Por isso, o ministro diz entender ser precipitado garantir ao Estado do Rio, por meio de uma decisão liminar, o direito de suspender os pagamentos dos seus débitos até que a União e as autoridades econômicas realizem a correção da dívida pública, sob pena de implantar cenário de maior insegurança jurídica. A gente lembra que o montante da dívida do Rio com a União soma mais de 190 bilhões de reais, sendo a maior parte relativa a juros do débito. De acordo com o governo do estado, quando se iniciaram as primeiras renegociações, na década de 1990, a dívida estadual com a União estava em 13 bilhões de reais. Desde então, já foram pagos 155 bilhões, sendo cerca de 108 só de juros e encargos. Apesar do valor já pago, o Rio ainda deve 160 bilhões e 30 bilhões de reais por empréstimos garantidos pela União. Há ainda 1 bilhão de reais em operações não garantidas pelo governo federal. Vera e Carol. Muito obrigada, Ana, pelas suas informações. Bom, Pois Carol, é Vera, isso. é isso. Não, é isso, né? É uma vitória parcial aí pro governo do Rio de Janeiro, mas o Toffoli não quis atender totalmente, né? Não, vai ter que pagar, só não vai ter que pagar a multa. Agora, eu não sei como é que fica essa negociação, né? Com o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, porque é outro estado interessadíssimo, né? Nessa renegociação da dívida, mas tudo agora vai ficar meio em compasso de espera, né? Eu acredito que deva vir aí projetos legislativos para que haja uma moratória da dívida do Rio Grande do Sul para os próximos meses. E eu acredito que haveria acolhida também no Supremo para algo dessa natureza, porque, enfim, o Estado vai ter que despender todos os recursos que ele tiver para sua reconstrução. E isso deve mudar aí a ideia do governo de que fosse uma proposta para todos os estados, os mais encalacrados, nos quais o Rio Grande do Sul já se encontrava antes de toda essa calamidade, e os que estão numa situação fiscal um pouco mais sustentável. Agora vai haver claramente uma exceção ainda maior para o estado do Rio Grande do Sul, e independentemente dessa judicialização que foi proposta pelo Rio de Janeiro, e também independentemente desse crédito extraordinário que vai ser enviado sem ser computado na meta fiscal. Ou seja, com todos esses gastos, com uma renúncia fiscal que o governo deverá ter de fazer em relação à dívida do Rio Grande do Sul, tudo isso vai transformando a meta fiscal num grande balaio de exceções. Isso vai fazer com que o gasto aumente ao fim e ao cabo do ano e, portanto, a confiança em relação ao ministro Fernando Haddad de que ele poderia entregar uma situação fiscal melhor, aliás, ao fim desse ano, já vai mudando de figura, mas é isso, é uma eventualidade. Todo mundo diz, poderia ter sido previsto, tem muita gente aí dizendo que estudos já previam. Gente, é verdade, todo mundo sabe que a gente vive uma emergência climática que já chegou e que não é mais só uma hipótese, ela é uma realidade. Porém, na intensidade do que foi, não adianta, ninguém tinha previsto. Nem estudos antigos, tem estudos de 2015 já previam. Um estudo de 2015, quase 10 anos atrás, não iria prever algo que está
disseminado num estado inteiro, como o Pacheco bem disse, e eu tinha dito mais cedo no Viva Voz 1 também. Regiões de vales de rio, região de serra, a capital do estado, todo o estado absolutamente engolfado por chuvas de uma monta que a gente ainda não tinha visto. Então, é hora de suprimir os eu te disse, as críticas e todo mundo realmente agir num esforço concentrado e conjunto e que vai forçosamente fazer com que se tenha de abrir mão de algumas regras, inclusive fiscais. Ficamos por aqui hoje? Ficamos por aqui por hoje. Você continua tocando ponto final aí, que certamente ainda vai trazer muitas atualizações e muita informação a respeito disso. A CBN segue no assunto. Até amanhã, Carol. Beijo, Vera. Até amanhã.